Diferente de sistemas tradicionais de geração de energia, os sistemas de conversão de energia eólica empregam bastante a eletrônica de potência. Quando a gente fala da eletrônica de potência empregado em sistemas de conversão de energia eólica, nós vamos estar falando normalmente dos chamados conversores estáticos. O que é um conversor estático? É um módulo básico de eletrônica de potência que vai transformar uma fonte de energia de entrada em uma fonte de energia de saída através de um sinal de controle, né? Bem, esta entrada pode ser, por exemplo, a rede elétrica e como saída a alimentação de uma máquina elétrica. Então, por exemplo, a gente pode ter na entrada uma tensão fixa, na saída uma tensão variável. Existem diferentes formas de conversão de energia utilizando um conversor estático, tendo-se uma fonte de tensão de entrada em corrente contínua e tendo como saída também corrente contínua, ou seja, um conversor CC-CC, perfeito? E aqui, basicamente, o que a gente estaria fazendo é a adequação de tensão entre entrada e saída. Um inversor, né, é um conversor CCCA. Na entrada temos uma fonte CC e na saída uma fonte de tensão alternada, ou seja, a transformação de corrente contínua por corrente alternada, e esse tipo de conversor normalmente a gente chama de inversor. Quando temos o inverso, conversão de energia CA em energia CC, em tensão CA em tensão CC, nós temos o retificador, né? É o contrário do inversor. E também podemos ter diretamente a conversão da corrente alternada em corrente, outro tipo de corrente alternada, por exemplo, variando nível de tensão e frequência. Alguns conversores, eles permitem o fluxo unidirecional de energia, ou seja, apenas da entrada para a saída, né? Como um exemplo, a gente colocou aqui um retificador, e aí o fluxo de energia seria apenas do lado CA para o lado CC. Outros possibilitam o fluxo bidirecional, ou seja, nos dois sentidos. Perfeito? Mais uma vez, o exemplo de um retificador. Aqui eu poderia tanto ter energia fluindo do lado CA para o lado CC, quanto do lado CC para o lado CA. Né? Normalmente a gente vai chamar esse conversor de um conversor bidirecional. Perfeito? Bem, em um sistema de geração, normalmente a gente pretere, né, necessita haver um fluxo de energia do sistema de geração para a rede elétrica, ou seja, um fluxo unidirecional. No entanto, na maioria dos sistemas, nós vamos ter um conversor com um fluxo bidirecional, como a gente viu lá, vai ver um pouco mais à frente, porque o sistema ele precisa ser inicializado, ele precisa variar a frequência da turbina, né? Então, que fique claro que, apesar de que diretamente a gente precisa de um sistema unidirecional, na maioria dos casos a gente tem um sistema reversível para uma operação completa do sistema. Os conversores estáticos, eles são elementos formados por chaves eletrônicas, né? Normalmente essas chaves eletrônicas são semicondutores que vão modificar o fluxo de energia entre entrada e saída, né? Então, os tipos mais comuns de chaves semicondutoras que nós temos são os diodos, MOSFETs, GTOs, triacs, tiristores, IGBT, transistores, diacs.
todas essas chaves aqui, semicondutoras, elas são, como o próprio nome já diz, chaves, ou seja, ela vai estar aberta, não tendo fluxo de corrente, né, corrente igual a zero, ou ela pode estar fechada, permitindo que a corrente flua por esse elemento. Um diodo é, como a gente já sabe, um elemento, uma chave não controlada, ou seja, a gente só vai ter passagem de corrente pelo diodo dependendo da tensão de polarização sobre esse elemento. Um tiristor, né, um SCR, ele é um diodo controlável, se a gente pode dizer dessa forma, né, de maneira que a gente consegue definir, a gente não consegue bloquear a corrente sobre esse elemento, mas a gente consegue definir quando ele vai conduzir de acordo com a tensão em seus terminais e um pulso que a gente vai enviar sobre o circuito de comando. Já o IGBT e os MOSFETs, né, eles são elementos, são chaves totalmente controladas. Nós podemos tanto definir quando ela abre ou quando ela fecha, ou seja, a gente vai poder controlar se passa ou não corrente por esse elemento. Em sistemas de conversão de energia eólica, nós temos em abundância o uso de diodos e normalmente de IGBTs. Em menor grau, mas ainda assim a gente tem a utilização de tiristores. As diferentes chaves, elas são definidas principalmente por suas faixas de tensão, de corrente e de frequência. Raramente nós vamos ver MOSFETs em sistema de conversão de energia, a não ser que de conversão de energia eólica, a não ser aqueles sistemas muito pequenos. Por quê? Eles têm uma potência, uma corrente muito baixa e uma tensão muito baixa. Os IGBTs, eles já se situam em uma faixa intermediária, que a gente tem aqui correntes até a faixa de alguns quiloamperes e de tensões na faixa de alguns quilovolts. Em usinas eólicas, em sistemas multimegawatts, os IGBTs eles vão dominar a construção de conversores em sistemas de conversão de energia eólica. Aqui a gente tem como exemplo, nessa figurinha, um IGBT de 1.200 volts, 145 amperes, e um de 3.300 de 1.200 amperes. A comparação aqui vocês veem com uma caneta que não é um elemento muito grande, né? No entanto, o elemento de dissipação de calor, né, o dissipador desses IGBTs, eles são relativamente bem maiores do que as chaves em si. GTOs, eles são elementos que permitem altas tensões e altas correntes, no entanto, eles operam em baixa frequência. Muito dificilmente a gente vai encontrar GTOs em sistemas eólicos. Os tiristores, eles também são elementos que possuem alta faixa de tensão e de corrente, operando normalmente com baixas frequências, normalmente na frequência da rede, certo? Eles são dispositivos semi-controlados e que em algumas situações nós vamos ter a utilização desse tipo de chave em conversores em sistemas eólicos. Mas quais são as razões para a gente utilizar eletrônica de potência e por que a gente utiliza tanta eletrônica de potência em um sistema eólico diferente de fontes tradicionais de energia, né, de geração de energia? Por exemplo, hidroelétricas, basicamente o que a gente vai ter é um gerador acoplado diretamente na rede. A mesma coisa, um sistema termoelétrico, né? Mas em sistemas eólicos, a gente tem basicamente duas razões principais para a utilização de eletrônica de potência. A primeira delas, e aqui a gente não está falando em ordem de prioridade, né? As duas são importantes e aparecem,
são as ações de proteção. A proteção do sistema de geração de distúrbios oriundos na rede. Então, a tensão na rede não é algo constante, certo? A frequência ela pode sofrer algumas variações, a amplitude ela pode sofrer alterações. Eu posso ter faltas na rede elétrica, ou seja, curtos-circuitos nas redes elétricas. Então é importante proteger o sistema de geração desses distúrbios da rede elétrica. Então, um dos objetivos da eletrônica de potência é realizar essa proteção. Assim como o efeito contrário, ou seja, minimizar os distúrbios da operação dos aerogeradores sobre a rede elétrica. Então, é uma faca de dois gumes. A rede influencia o sistema de geração e o sistema de geração também pode influenciar, afetar a rede elétrica. A eletrônica de potência fornece uma proteção nesses dois sentidos. Tão importante quanto as ações de proteção são as ações de controle. O controle da potência gerada, através do controle da velocidade da turbina, como a gente vai ver com mais detalhes à frente, né? E a gente já viu que quando a gente faz a variação da velocidade da turbina, é possível operar a máquina, a turbina, em um CP máximo, ou seja, extraindo a maior quantidade possível de energia do vento, e isso é possível através da utilização de eletrônica de potência. Esse é um tópico muito importante que a gente vai descrever com mais aprofundadamente. E o controle de potência entregue à rede. Então, as ações de controle eu vou gerar e eu preciso entregar isso na rede de maneira adequada, minimizando os distúrbios às redes elétricas. Então, essas são as razões para a utilização de eletrônica de potência num SCE. Alguns dispositivos eles vão ter apenas ações de proteção, outros vão ter ações de proteção, ações de controle. Então, há uma diversidade de utilizações. O fato é que, na quase totalidade do sistema de conversão de energia eólica, nós temos a utilização de eletrônica de potência. Vamos começar falando sobre os dispositivos de proteção. Para começar, nós temos as chaves de partida suave, também conhecidas como software starter. Esse tipo de sistema ele é utilizado nas tecnologias da velocidade constante. Relembrando, a principal tecnologia é a velocidade constante, né, que a gente tem uma máquina em gaiola, conectada a uma turbina através de uma caixa de transmissão, e a conexão direta ao sistema elétrico. Normalmente utilizado um banco de capacitores para correção do fator de potência e esse dispositivo de partida suave. As máquinas de indução, elas são conhecidas por ter altas correntes de partida na sua inicialização. No momento da sua energização, essas correntes podem atingir 7, 8, 9 vezes o valor de corrente nominal, o que é prejudicial para o gerador e principalmente é prejudicial para o sistema elétrico. É um sistema de geração. Se ele ficar desligando e ligando o tempo todo, dando picos de correntes na rede, isso é extremamente prejudicial para a rede elétrica. E como a gente já viu, essa conexão e essa conexão e desconexão dos geradores, ela vai depender da velocidade de vento, e como o vento varia, em certos momentos eu posso ter muito vento, outros momentos ventos abaixo do cut-in, esse sistema ele vai conectar-se e desconectar-se, partir e parar muito constantemente. Assim sendo, é interessante ter
um dispositivo de partida suave para limitar as correntes que acontecem quando da energização do gerador. Normalmente, esse dispositivo de partida suave é realizado através de tiristores, né? De maneira que eu tenho um sensor que vai medir a corrente do gerador ou a corrente na rede e um sistema de controle que vai comandar esse pequeno conversor aqui de maneira em que toda vez que eu vou conectar o gerador à rede elétrica, em vez de ter um pico de tensão, né, uma variação brusca de tensão no gerador, esse dispositivo ele vai ser controlado para adotar uma rampa de tensão, certo? É uma tensão alternada, obviamente. Então aqui a gente está falando de, na verdade, uma rampa do valor RMS de tensão para o gerador. A gente começa com um valorzinho baixinho e vai aumentando à medida que o sistema for evoluindo em potência. Né? Na verdade, na medida que o tempo for passando aqui. A inclinação dessa rampa vai definir essa corrente. Quanto mais inclinada, né, ou seja, na verdade, quanto for mais lenta for essa rampa, menor vai ser o pico de corrente aqui na conexão, certo? Mas também não pode ser muito lento. Então, existe um sistema de controle aqui que vai realmente limitar, né, essa variação da tensão para limitar, consequentemente, a corrente. Né? A gente não vai entrar em detalhes sobre o funcionamento desses tiristores, certo? Mas que fique claro que o que nós vamos ter é uma variação em rampa da tensão aplicada ao gerador, fazendo uma partida suave, que é análogo ao que a gente tem na indústria para a partida de máquinas de indução, certo? Então, o dispositivo de partida suave, ele desempenha uma função de proteção. Após o término do transitório de energização, essa tem sua chave que vai ser fechada aqui, né, e o dispositivo é tirado fora, ou seja, a máquina está efetivamente conectada à rede elétrica. Na tecnologia com variação parcial de velocidade, ou seja, aquela tecnologia que emprega-se um gerador de indução com um rotor bobinado e tem a conexão de resistências ao rotor dessa máquina, a gente também tem a utilização do dispositivo de partida suave para minimizar a conexão, suavizar a conexão com a rede elétrica. Além do dispositivo de partida suave, nós temos o emprego de eletrônica de potência para emular esta resistência. De fato, essa resistência variável aqui nada mais é do que um chopper, onde a gente tem uma ponte de diodos e uma chave estática, normalmente um IGBT. Né? Essa ponte de diodos ela está conectada ao rotor da máquina. Então, significa o seguinte: do lado de cá eu tenho uma tensão, que é a tensão induzida na máquina, uma tensão CA. Do lado de cá eu vou ter uma tensão CC. Então, o diodo está aqui simplesmente para fazer essa conversão CA-CC. Por que CA-CC, professor? Não tem nenhuma função aqui CCA-CC, é simplesmente para que, ao invés de ter 3 resistências, eu tenha apenas uma resistência. Então, de fato, esse chopper aqui, ele pode ser representado por um circuito equivalente, que seria essa tensão CC, que é a tensão induzida aqui do rotor, transformada para o CC, uma chave estática e uma resistência. Essa resistência é uma resistência fixa, perfeito? Mas, através do comando
desta chave, se eu fechar, eu vou ter corrente passando pela resistência. Se eu abrir, não vou ter corrente passando pela resistência. Então a gente sabe que a potência dissipada sobre o resistor é RI quadrado. Abrindo e fechando essa chave aqui, eu vou passar mais ou menos corrente por essa resistência, consequentemente variando-se essa potência dissipada. Então, de fato, não existe uma resistência variável, é uma emulação de uma resistência variável através da dissipação maior ou menor da potência sobre esse resistor, né? E a gente já viu nas aulas passadas que o objetivo de ter essa resistência aqui no rotor da máquina é que quando acontecem variações bruscas de vento na entrada da turbina, essa variação na resistência permite uma variação, uma pequena variação na velocidade do gerador, que não se reflete em uma melhor aproveitamento energético da turbina, mas alivia os estresses mecânicos sobre gerador e caixa de transmissão e suaviza a potência que vai estar sendo entregue à rede. Então, se eu tenho um degrau de vento, por exemplo, essa variação, esse desvio de um pouco de potência aqui para o resistor, vai fazer com que a potência entregue à rede, a potência gerada, ela seja suavizada, né? Então, claramente aqui nós vemos que o chopper, a resistência, ela permite uma minimização dos distúrbios provocados pelo sistema de geração na rede elétrica, a suavização da entrega de potência para a rede elétrica. E aqui também acaba que tem uma proteção, né, uma suavização, uma melhora do ponto de vista mecânico, diminuindo os estresses mecânicos no sistema. De fato, para que evitar a necessidade de ter anéis escovas para alimentar o rotor, ou seja, para conectar o rotor a esta resistência, né, normalmente esse chopper mais resistência ele é construído diretamente no rotor da máquina. Significa que esse sistema aqui todo ele gira junto com o rotor da máquina. E o comando é feito através de um sistema de acoplamento óptico, né? Então, são sinais ópticos que são enviados para fechar e abrir essa chave, modificando-se a potência, né? Por que eu estou falando isso? Simplesmente para mostrar que com a utilização da eletrônica de potência, a gente pode embarcar muitas coisas. E aqui, nesse caso, a gente não precisa ter anéis escovas no rotor, diminuindo a manutenção, né, a complexidade do sistema. Tudo ele fica montado diretamente dentro do rotor. É um sistema de eletrônica de potência muito robusto, né? Então, normalmente, ele não dá tanta manutenção, o que permite o colocar dentro do rotor muito facilmente. Mas, em sistemas mais modernos, a gente tem a utilização dos conversores estáticos da eletrônica de potência para prover uma variação de velocidade do sistema girador-turbina. Nesses dois exemplos anteriores de partida suave e chopper para variação da resistência, eles exercem apenas função de proteção. São em tecnologias a velocidade constante. Isso é muito empregado em sistemas mais antigos ou em sistemas de pequeno porte. Hoje em dia,
em sistemas de grande porte, mais modernos, a gente vai ter necessariamente, né, não necessariamente, mas na maioria dos casos, a utilização de um conversor estático para prover a variação de velocidade. Então a gente pode enxergar da seguinte maneira: eu tenho uma turbina, certo? Eu vou ter o vento incidente aqui sobre a minha turbina. Eu vou ter uma caixa de transmissão que vai adequar a velocidade da turbina à velocidade do gerador. Então, a caixa de transmissão nada mais é do que um conversor mecânico, ok? Tem-se essa caixa de transmissão quando a máquina é de indução, não temos quando a máquina é síncrona, né? Assim como a gente viu nas últimas videoaulas. Mas, independente do tipo da máquina, se eu tenho uma caixa de transmissão, essa caixa de transmissão é uma caixa de transmissão fixa, o que significa que ela simplesmente vai adequar uma velocidade da turbina na velocidade do gerador com um QT aqui constante, né? Essa caixa de transmissão ela não provém uma variação de velocidade, né? É simplesmente uma adequação de velocidades. Consequentemente, para que eu possa ter uma turbina operando a velocidade variável e, consequentemente, buscando os pontos de CP máximo, eu preciso que a turbina varie a velocidade e, consequentemente, é necessário que o gerador varie a velocidade. Caso eu tenha a máquina diretamente conectada na rede, não tem muito o que fazer, né? A frequência da rede é fixa, no caso do Brasil, 60 Hz. Consequentemente, a velocidade do gerador vai estar imposta pela frequência da rede, então a velocidade do gerador vai ser fixa e, consequentemente, a velocidade da turbina vai ser fixa. A única maneira que eu tenho de prover uma variação de velocidade da turbina é provendo uma variação de velocidade do gerador. E isso só é possível se eu tiver tensões, amplitudes de tensões e frequências variáveis, certo? Variando a frequência, como a gente já viu, a máquina síncrona, ela sempre opera na velocidade síncrona, e a máquina de indução, ela trabalha em torno da velocidade síncrona através do escorregamento. Nos dois casos, para eu variar a velocidade do gerador, eu preciso variar a amplitude e a frequência dessa tensão. Lá no lado da rede eu tenho tensão e frequência fixa. Para ter a tensão e frequência variável do lado do gerador, é utilizado um conversor estático, né? Então, a função do conversor estático é prover a variação de tensão, seja em amplitude ou em frequência, do sistema elétrico para o gerador, né? Então, claramente, vai haver um sistema de controle que vai ser assunto que a gente vai aprofundar mais na próxima videoaula, para que seja provida uma variação de frequência no gerador e, consequentemente, uma variação de rotação de velocidade da turbina, sendo possível a operação com CP máximo, através do controle. Para prover a conexão do gerador à rede elétrica, normalmente utiliza-se o chamado conversor PWM na configuração back-to-back.
O que vem a ser isso, né? Normalmente esse conversor é formado por chaves IGBT. De um lado, eu vou ter a rede. Como a gente já viu, a rede vai ter amplitude da tensão e frequência fixos, né? Ou seja, CA. E do lado do gerador, vou colocar aqui o gerador, eu vou ter a tensão e frequência variáveis para poder prover a variação de velocidade. Esse gerador vai ser um gerador síncrono ou um gerador de indução, ou seja, vai estar alimentado por correntes e tensões também alternadas. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é uma conversão de corrente alternada para corrente alternada na rede para corrente alternada no gerador. Mas, de fato, na verdade, existem dois estágios de conversão. Primeiro, essa tensão CA é convertida em uma tensão CC. Né? Então, a gente tem aqui um primeiro estágio de conversão, que é o chamado conversor da rede, né? Ou seja, o conversor que conecta o lado da rede. É uma conversão, fazendo uma conversão CA-CC. E depois a gente tem outro estágio que é exatamente igual, só que ligado ao contrário, fazendo a conversão CC-CA. Perfeito? Então, por isso é que é chamado conversor back-to-back. É como se um estivesse de costas para o outro. Né? Então, a tradução literal era conversor de costas a costas. Né? Então, são dois conversores CC-CA. Né? Então, CA-CC, CC-CA. Então, a gente tem dois estágios de conversão. No final das contas, o que a gente quer é a conversão CA-CA. Mas a forma mais fácil de realizar isso é através de ter esses dois estágios, né? CA-CC e depois CC-CA. Perfeito? Bem, isso também provê uma facilidade de controle para termos um controle sobre o conversor do lado da rede e o conversor do lado do gerador. Então, essa configuração back-to-back ela é largamente utilizada nos sistemas de conversão de energia eólica a velocidade variável. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a tecnologia com o gerador síncrono, né? Se a gente tem um gerador síncrono, a gente não tem caixa de transmissão, e a utilização de um conversor back-to-back. Então, a gente pode ver aqui o conversor do lado da rede, né? O Grid Side Converter, certo? Então, desse lado aqui, a gente tem a rede, CA. Aqui no meio, a gente tem um capacitor, na verdade é um banco de capacitores que vai estabilizar uma tensão CC, e do outro lado aqui o conversor do lado da rede, a conversor do lado da máquina, né? Machine Side Converter. E aqui o gerador síncrono e a turbina, perfeito? Essa estrutura também pode ser usado com uma máquina de indução em gaiola, só que com a máquina em gaiola a gente vai ter a presença de uma caixa de transmissão. Pelo fato de toda a energia que está sendo gerada passar pelo conversor, né? Então o gerador ele gera energia e essa energia vai ser convertida CA, CC e depois CA, né? Esse conversor é chamado de conversor pleno, ou seja, a plena potência do gerador passa pelo conversor, perfeito? Também temos a utilização do conversor back-to-back na tecnologia
DeFig, né, com um gerador de indução com rotor bobinado. Lembre-se que nessa tecnologia a gente tem o estator diretamente conectado à rede elétrica e o rotor alimentado por um conversor. Este conversor é um conversor back-to-back, então eu tenho do lado de cá uma tensão CA sendo convertida em uma tensão CC em um banco de capacitores e do outro lado aqui do rotor uma tensão CA, ok? No estator da máquina, a tensão e a frequência são fixas estabelecidas pela rede elétrica, mas aqui no rotor elas são, a tensão e a frequência são variáveis e através do fornecimento dessa corrente, dessa tensão variável aqui no rotor, é possível realizar a variação de velocidade da máquina e, consequentemente, a variação da turbina. A diferença em relação ao anterior é que aqui, basicamente, é o conversor pleno, toda a potência passa pelo conversor. Na tecnologia DeFig, nós temos uma divisão entre as potências. Parte da potência vai passar pelo estator e parte da potência vai passar pelo rotor. De fato, até essa potência no rotor aqui, ela pode ser reversível, ela pode ser de um lado, tanto de um lado quanto para o outro. O fato é que, normalmente, apenas o máximo de potência que vai passar pelo conversor é cerca de 30%. De 20 a 30%, na verdade, de potência vai passar por esse conversor aqui na condição nominal. E assim sendo, a potência desse conversor aqui é bem menor do que a potência nas tecnologias com o conversor pleno, o que representa uma certa vantagem econômica do ponto de vista do DeFig. Mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas desvantagens, como a caixa de transmissão, ele está exposto, como o estator é diretamente à rede, ligado à rede, ele está exposto a distúrbios provenientes da rede, entre outros. Né? Aqui a gente está focado mais em entender esse aspecto de conversão CA-CC, ou seja, prover uma variação de frequência para prover uma variação de velocidade do gerador e, consequentemente, da turbina. Na próxima videoaula, nós vamos nos aprofundar e entender como é que é realizado esse controle do sistema, né, para esses fluxos de energia, para os fluxos de potência. Bem, dentro dos conversores back-to-back, então vocês observam que o conversor back-to-back ele tem uma função, no final das contas, de controle, né? Ou seja, controlar o fluxo de energia entre rede e gerador, ou na verdade, entre gerador e rede. Ele é bidirecional, certo? Mas, de fato, normalmente ele está trabalhando, injetando energia na rede. Por que ele tem que ser bidirecional? Porque num estágio de inicialização, por exemplo, eu preciso energizar o gerador com a rede elétrica para ele começar a operar. Outra questão é que essa velocidade aqui, ela pode aumentar e ela pode reduzir, ou seja, ele pode, para eu ter uma operação aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade, ou seja, operar nos 4 quadrantes do gerador, eu preciso ter essa operação bidirecional. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, já que o que a gente está focado é realmente na injeção direta da energia produzida pelo gerador na
rede elétrica, ok? Então, o conversor back-to-back, ele provém essa função de controle, mas intrinsecamente ele também provém uma função de proteção, né? Principalmente nessa parte aqui do conversor pleno, porque a rede ela basicamente está desacoplada do gerador. Então, o conversor está aqui no meio, provendo uma certa isolação entre gerador e rede. Então, vocês veem que, além de realizar uma função de controle, ele provê uma função de proteção. Só que o conversor back-to-back, ele é um elemento relativamente sensível. Ele também tem que ter as suas autoproteções. Uma dessas autoproteções é o chamado brake chopper, ou chopper de frenagem, ou chopper de proteção, ou chopper de sobretensão. Existem vários nomes. Ele é conectado em paralelo com o barramento CC. O barramento CC é o capacitor onde a gente vai ter a tensão CC entre os dois estágios de conversão. A gente tem que entender a seguinte questão: eu vou ter um fluxo de energia vindo do gerador e fluindo para a rede. Caso aconteça qualquer problema na rede ou qualquer problema no gerador, eu posso ter um desbalanço entre a potência que sai efetivamente do gerador e a potência que vai para a rede elétrica. Imagine um exemplo que essa rede aqui, ela teve um problema, ela caiu a tensão dela, ela teve um curto-circuito nessa rede. Então a potência no gerador, ela não vai conseguir mais ser escoada pela rede. Só que a energia ela não se destrói, ela tem que ir para algum lugar. Ela vai basicamente para o barramento CC, para esse capacitor, fazendo com que a tensão desse capacitor se eleve. No entanto, dispositivos semicondutores, como os IGBTs, eles são muito sensíveis a sobretensões. Se eles são especificados, né? Então, por exemplo, lembra daquela figura aqui, que eu tinha aqui um IGBT de 1.200 volts. Se ele é dimensionado para 1.200 volts, ele não vai suportar tensões acima disso. Normalmente tem-se até uma folga, normalmente o que se faz é ter 60%, 70% da tensão, trabalhar um pouco abaixo. Mas, caso ocorra um desbalanço de potência como esse do exemplo, eu estou falando de potências realmente elevadas, de megawatts. Essa tensão aqui ela pode variar muito rapidamente e muito abruptamente. Se isso acontecer, se essa tensão se elevar muito rapidamente, ela pode danificar, explodir primeiro os capacitores e danificar também os IGBTs. Portanto, tem-se o chopper de frenagem, que nada mais é do que uma chave estática com uma resistência em série. De maneira que toda vez que a tensão desse barramento se eleva demais, esta chave é fechada, desviando essa potência para essa resistência. Então, essa resistência é dimensionada para dissipar a potência sobre o capacitor, limitando, limitando a tensão do barramento CC. Aqui a gente tem um resultado, que é até um resultado experimental, obtido nos testes que a gente fez em laboratório de um sistema comercial. Aqui no 0 segundo aconteceu um pequeno distúrbio. Antes estava lá em 1 PU de tensão. No 0 segundo aconteceu um problema, essa tensão subiu, começou a subir.
Aqui no nosso caso a gente definiu um limite de 1,04, né, um limite de 4%, um pouco mais do que isso, de elevação de tensão. Então, nesse momento, essa chave foi fechada. Então, se vocês verem aqui, essa tensão começa a cair. Então, ela subiu, caiu. Quando ela baixa, cai abaixo de um valor de 2%, essa chave é desligada. Só que se o problema persistir, a tensão sobe de novo. E esse processo vai repetindo, até que o distúrbio seja eliminado e, consequentemente, a tensão possa voltar ao seu valor nominal de operação aqui em UPU. Então, o chopper, ele nada mais é do que um dispositivo de proteção que é implementado dentro do conversor back-to-back para evitar sobretensões excessivas sobre o barramento CC, né? E assim protegendo capacitores e IGBTs, protegendo o conversor como um todo. Um outro dispositivo que nós temos, que aí é um dispositivo mais exclusivo da tecnologia DeFig, é o chamado crowbar. No DeFig, como eu mencionei, o fato do estator da máquina estar conectado diretamente na rede faz com que os distúrbios que acontecem na rede afetem diretamente a máquina elétrica. O que acontece é normalmente eu tenho uma falta aqui na rede, certo? A gente não precisa entender exatamente isso, mas um dos problemas que podem acontecer é eu ter sobrecorrentes sobre o circuito de rotor, sendo induzidas no circuito de rotor. Apesar de o problema acontecer no estator, mas aqui eu tenho um acoplamento magnético que vai se refletir no rotor. Assim como os IGBTs são sensíveis a sobretensões, eles também são bastante sensíveis a sobrecorrentes. De modo que se eu tenho uma corrente excessivamente alta passando por esse conversor, eu posso ter a destruição das chaves semicondutoras. Perfeito? Então, o objetivo do crowbar, no final das contas, é quando se detecta uma corrente extremamente alta no circuito de rotor, fecha-se uma chave estática aqui sobre uma resistência, né, e essa energia vai ser dissipada sobre esta resistência. Observe que esse dispositivo aqui é muito parecido com aquele chopper que a gente já tinha visto anteriormente, né? Só que aqui está fazendo essa variação de resistência como proteção. Aqui também é uma proteção. Só que o objetivo é desviar as altas correntes para esse dispositivo crowbar, protegendo o conversor, né? Eu não quero que a corrente alta passe por dentro do conversor e ele vai se desviar por esse dispositivo chamado crowbar. O objetivo é limitar a corrente que passa pelo conversor do lado da máquina. É algo que é exclusivo da tecnologia DeFig, já que na tecnologia com conversor pleno, a máquina ela está totalmente desacoplada da rede, então ela é bem mais robusta. Perfeito? Então, esses são dispositivos, né, o chopper de frenagem e o crowbar são dispositivos que são conectados em conjunto com o conversor back-to-back para prover uma proteção para esse conversor. Além do conversor back-to-back, nesse formato, existem outras topologias, né? O back-to-back ele realmente é muito mais utilizado. Mas existem, por exemplo, essa tecnologia aqui com gerador síncrono, que ao invés de ter um conversor back-to-back, eu tenho parte desse conversor. Eu tenho aqui uma
o CA do lado da rede, um CC no barramento CC aqui, e eu tenho um outro estágio aqui, que é um estágio CC-CC. Então eu tenho CC, tenho CA, CC, CC, CA. Do lado de cá a gente tem nada mais do que uma ponte de diodos, então não é controlável, e por isso eu preciso ter esse conversor CC-CC aqui, certo? A gente não vai entrar em detalhes sobre essa tecnologia, mas vocês veem que do lado da rede é muito parecido. O que muda é o do lado da máquina aqui, ok? É uma tecnologia que existe também, mas muito menos usada do que o back-to-back, já que o back-to-back eu possuo um controle completo do conversor do lado da máquina quanto do conversor do lado da rede. Aqui eu tenho um controle restrito pela utilização das pontes a diodos. Esta configuração que a gente mostrou aqui de um conversor back-to-back, ela é uma configuração que a gente chama de conversor de 2 níveis, né? Ou seja, se eu tenho uma máquina trifásica, por cada fase eu tenho 2 IGBTs, do lado da máquina 2 IGBTs, do lado da rede mais 2 IGBTs, né, para cada fase. Mas eu posso aparecer também tecnologias multiníveis, onde eu tenho mais IGBTs por fase. A única diferença deste conversor ilustrado aqui multinível para o anterior é eu ter um número maior de chaves. Mas no final das contas, eu também tenho aqui o estágio CA, convertendo para o CC e convertendo para o CA no final das contas. Qual o objetivo de um conversor multinível? Conversores multiníveis são quando as potências aumentam demais, as tensões aumentam muito, então é necessário associar chaves semicondutoras em série, em paralelo, para poder aumentar a potência. Então, hoje em dia, por exemplo, em turbinas offshore que já chegam aí a potência de 10 mega, significa ter 10 mega nesse conversor. Isso é uma potência bem alta. E aí é necessário associar chaves, construindo um conversor multinível para ter essas tensões mais elevadas e essas correntes mais elevadas. Mas no final das contas, o objetivo, né, a estrutura em si de conversão CA-CC-CA, ela é mantida, ela sempre aparece. Todos esses conversores normalmente são operados através de um comando PWM, né? Por isso é que eles são chamados de conversores PWM. O PWM é Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulsos. Bem, esse é um elemento específico de eletrônica de potência, então a gente está falando aqui só por cima, né? Mas o objetivo do comando PWM é gerar uma tensão CA a partir de uma fonte CC, que é exatamente o que temos aqui nesses conversores. A gente tem o barramento CC e de um lado, dos dois lados, uma tensão CA. Então, através do comando PWM no conversor da rede, no conversor do gerador, seja ele pleno ou seja no DFIG, o objetivo é a gente gerar, a partir do nível CC, níveis CA. Isso é feito através da comparação da referência de tensão que nós queremos com uma portuadora triangular, para, consequentemente, poder mudar o estado das chaves. Então, por exemplo, olha aqui um barramento CC, e na saída aqui a gente pode ter o gerador ou a máquina. A gente tem 6 IGBTs, 2 IGBTs por fase, e sendo ou a rede ou uma máquina, no final das contas a gente vai ter uma impedância lá na saída. Por simplicidade, eu vou mostrar essas impedâncias aqui ligadas em estrela, e a gente tem aqui as chaves.
S1, S2, S3 e por aí vai. Normalmente, o que se tem no comando PWM é que a chave de cima e a chave de baixo elas são complementares, o que significa o quê? Eu vou fechar a de cima, abrir a de baixo e vice-versa. E, consequentemente, a gente pode fazer uma tabela verdade aqui desses estados de chaveamento. 0, 0, 0, ou seja, todas de cima aberta, todas de baixo fechada. 1, 0, 0, ou seja, uma aqui fechada, de baixo aberta e por aí vai. Né? E a partir daí, o que a gente vai ter é os estados de tensão sobre a saída. Esses estados de tensão, eles vão assumir valores que são 2/3 da tensão CC, menos 1/3, menos 1/3. Não vem muito ao caso a gente ficar levantando essa tabela verdade, mas se vocês fizerem o fechamento das chaves aqui, vocês vão ver que vão aparecer exatamente essas tensões. O que quer dizer o seguinte, olha, eu quero sintetizar uma tensão que é senoidal, mas eu só tenho alguns estados definidos pela tensão do barramento CC. Né? Então, por exemplo, a tensão entre uma fase A e a tensão da fase B, o que vai aparecer é mais a tensão do barramento CC, 0 ou menos a tensão do barramento CC. Na fase A, vai aparecer lá o 2/3, 1/3, 0, menos 1/3, menos 2/3. Ou seja, no final das contas, essa não é uma tensão senoidal. É uma tensão que a gente chama tensão chaveada. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, liga, desliga, liga, desliga. Esse liga e desliga das chaves, eles acontecem em alta frequência, normalmente na faixa de kHz, ok? Então, na média, essas tensões chaveadas, elas vão seguir através de um comando PWM a senoide que a gente quer e, consequentemente, impondo o valor de amplitude de frequência de tensão que a gente quer na rede ou que a gente quer na máquina elétrica. De fato, na rede a gente não tem como impor, né? Na rede está fixo, mas do lado da rede, do lado da máquina, a gente pode impor a amplitude e a frequência que nós queiramos. Observe que se a gente fizer um espectro harmônico, se a gente fizer uma análise em frequência desse sinal chaveado, o que a gente vai encontrar é um valor fundamental. O que é o valor fundamental? É a tensão senoidal que nós queremos. Né? Então, se a gente tem 60 Hz, vai aparecer lá uma componente em 60 Hz, que é a maior de todas. Só que vai aparecer aqui também as ordens harmônicas de alta frequência, que são exatamente na faixa de kHz, devido ao chaveamento dos semicondutores, certo? Bem, colocar uma tensão como essa na rede é prejudicial para a qualidade de energia da rede. E, consequentemente, é interessante nós termos filtros na saída do conversor conectado à rede. Né? Por norma, então a gente nessa tabela 1 aqui, a gente tem a norma, a norma brasileira ela diz que para harmônicos menores do que a 11ª ordem, ou seja, 11 vezes 60 Hz, eu não posso ter amplitudes maiores do que 4%. E quanto mais vai aumentando essa ordem harmônica, maior a frequência, menor é a tolerância do harmônico. E no total eu não posso ter uma THD, né, uma distorção harmônica maior do que 5%. Então, se vocês perceberam nas figuras anteriores, eu sempre tenho
um filtro aqui na saída do meu conversor conectado à rede elétrica. O objetivo desse filtro é realizar a minimização dos harmônicos de alta frequência produzido pelo chaveamento do conversor. Podem ser usados filtros puramente indutivos, filtros combinados indutivos e capacitivos e largamente empregado em sistemas de conversão de energia eólica, a gente tem o filtro LCL, que é a combinação de indutores, capacitores e outros indutores do lado da rede. Eu tenho um indutor do lado do gerador, indutor do lado da rede e capacitores aqui em paralelo. Essas resistências normalmente são utilizadas para evitar a ressonância desse filtro. A grande vantagem do filtro LC em relação ao filtro L é que ele tem um corte, né? Ele tem uma atenuação muito mais alta. E aí a gente pode cortar as altas frequências. O que significa cortar as altas frequências? Aqui um exemplo experimental também, né? Um filtro do tipo LC aqui. Eu tenho lá as tensões. Nesse experimento aqui, a tensão era de 900, do barramento era de 900 volts, então 900, 0 ou menos 900, e a gente tem a tensão chaveada. Não dá para ver direito o chaveamento aqui porque a faixa de tempo é muito grande. Mas a gente quer do lado da rede uma tensão senoidalzinha, bonitinha. Se a gente filtrar esse sinal, passar esse sinal por esse filtro, eu vou ter essa componente aqui, que é a referência que a gente quer. Também, do ponto de vista da corrente, em vez de ter uma corrente toda cheia de harmônicos, ter uma corrente mais redondinha, uma corrente mais próxima de uma senoide. É obrigatório, por norma, ter filtros harmônicos. Na verdade, não é obrigatório ter filtro, na verdade, é obrigatório você respeitar os limites harmônicos. Isso significa eliminar esses harmônicos de alta frequência através de um filtro projetado para esse princípio, certo? Então, sempre quando a gente tem conversores conectados com a rede elétrica, a gente vai ter a utilização de filtros para essa conexão. Ah, professor, e do lado da máquina? Eu tenho filtros? Normalmente pode existir filtros do lado da máquina, mas não é tão obrigatório isso aí, porque a própria máquina ela já é um circuito altamente indutivo, então ela por si próprio já é um filtro. Né? E outra coisa, ele está isolado da rede. O grande problema é exatamente na conexão na rede, né? A gente não injetar uma tensão toda distorcida, uma corrente toda distorcida na rede elétrica. A gente ter esse filtro aí para atenuar os harmônicos de alta ordem, os harmônicos de alta frequência, certo? Bem, então nessa aula a gente viu basicamente as estruturas de eletrônica de potência que são utilizadas, as razões que elas são utilizadas em sistemas eólicos, né? É uma aula curta, não tem como a gente falar tudo sobre eletrônica de potência, né? Porque é até um pré-requisito para a gente conseguir entender um pouco mais essas funções. Né? E eu deixo aqui para vocês duas leituras recomendadas. É um livro aqui, eu disponibilizei para vocês, com 2 capítulos, mas mais diretamente, se vocês lerem esse artigo aqui, é um artigo de 2017 que fala sobre a eletrônica de potência em sistemas eólicos, né? Então, dá uma visão bem geral aí dessa eletrônica de potência associada ao sistema eólico. Na próxima aula, a gente vai enxergar como controlar a eletrônica de potência, né, ou controlar o sistema para que ele desempenhe as funções requeridas no sistema eólico. Até a próxima.